Missão Mundo. Um panorama do que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil e no mundo presbiteriano. Apresentação: Gilberto Barbosa. Boa tarde. Em São Paulo, 12:01. Terça-feira, 16 de julho de 2019. Eu sou Gilberto Barbosa, está começando agora aqui pela Rádio IPB3, a rádio com imagem, o programa Missão Mundo. Um panorama do que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil, na área de evangelização e missões, e também o que está acontecendo ao redor do nosso mundo. Estamos ao vivo agora, meu irmão e minha irmã, pelo portal da IPB, ipb.org.br/rádio. Você também nos acompanha pelo Facebook oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, facebook.com/ipb.org.br. Também temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/ipbtv. Quer interagir conosco aqui no estúdio? Ligue para o nosso WhatsApp 11 94713 4594. 11 94713 4594. Você pode me enviar um breve áudio. Não esqueça de falar o nome da sua igreja, o seu nome em primeiro lugar e a sua cidade. Graças a Deus, mais uma vez ao vivo aqui nos estúdios da APECOM na cidade de São Paulo. Este programa é uma realização da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Tem como produtor deste programa o presbítero Cornélio Nogueira Martins e a coordenação geral do nosso irmão Arthur Mendes. Graças ao nosso bom Deus estamos juntos, que com certeza o nosso programa será muito especial nesta data de hoje. Eu tenho a alegria de receber aqui o reverendo Ageu Cirilo Magalhães, o nosso irmão, atualmente é o diretor do Seminário Teológico Presbiteriano, o reverendo José Manuel da Conceição, muito carinhosamente conhecido como Seminário JMC, do qual eu tive o privilégio de estudar lá e de sermos contemporâneos. E eu quero dar as boas-vindas ao nosso irmão. Hoje nós vamos falar um pouquinho da sua experiência à frente do seminário, esse envolvimento do seminário hoje com o trabalho de evangelização e missões e a sua última experiência com alguns alunos ali na viagem que eles fizeram ao Uruguai. Eu vou deixar que ele apresente a família, ele está acompanhado aqui da família, que bênção, da esposa, dos filhos, mas nesse momento uma saudação inicial. Muito obrigado, reverendo Ageu, seja bem-vindo. Obrigado, reverendo Gilberto, é uma alegria estar aqui. Alegria estar aqui com o presbítero Cornélio, Arthur. Trouxe minha família aqui para ver a experiência. Estão aqui então a Vivian, minha esposa, o Davi, a Bianca e o Daniel. E é uma alegria estar nesse programa que tem sido tão edificante e tem motivado tanta gente às missões. Que bom. Agradeço. Obrigado, agradeço a família que está aqui presente. E Deus abençoe, com certeza o nosso programa será muito enriquecedor para você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, e dá tempo ainda de você avisar que o programa Missão Mundo já está no ar. Eu quero agora rapidamente trazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Eu leio hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos 9 e 10, que está escrito: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O apóstolo Paulo está na cidade de Corinto. Ele ali permanece nessa sua primeira passagem 1 ano e 6 meses. Mas ele enfrentou muita dificuldade neste lugar, muita oposição. Aliás, uma das características que perseguia e marcou as viagens missionárias do apóstolo Paulo é a questão dos judaizantes, a perseguição que se levantava contra ele, muitos o acusando que ele não era legitimamente um apóstolo. Ele muitas vezes estava sempre na sinagoga pregando, mas também ele conheceu quase todas as prisões por onde ele passou por conta do testemunho do evangelho. E Deus o encoraja para que ele não desmoreça diante das lutas que ele estava enfrentando. E nesse texto em particular, o Senhor falou com ele através de uma visão à noite e disse para ele assim: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, eu sou contigo. Eu imagino que para um pastor,
para um missionário, diante das adversidades que ele estava enfrentando ali naquela cidade, ouvir da boca de Deus, da parte de Deus, uma palavra de fortalecimento, como tantas outras vezes Deus fez com servos do passado, deve ter sido um alento para o coração de Paulo. Deus então está falando para ele: fale e não te cales. E Deus deu uma notícia tremenda para ele. Nós não conhecemos todas as pessoas que são escolhidas pelo Senhor. Isso não compete a nós. Nós devemos pregar a todos. Mas o Senhor estava dizendo para ele assim: primeiro, ninguém vai te fazer mal. E eu tenho muita gente nesta cidade. Às vezes a gente chega num lugar para pregar o evangelho, recebemos assim uma certa hostilidade e falamos: acho que aqui não tem nenhum escolhido de Deus. Nós não sabemos. Isso não compete a nós. E nós vamos ouvir um pouquinho da experiência que o reverendo Ageu teve numa parte aqui do programa sobre a visita ao Uruguai, um país que carece muito do evangelho. Precisamos orar. Mas eu me lembrei, quando estava pensando no programa de hoje, nessa passagem, que Paulo em Corinto recebeu da parte de Deus um encorajamento. Deus está falando com você também, diante das lutas, de repente dentro da sua própria família, aonde você trabalha, com o seu convívio. Deus quer que você seja um embaixador de Jesus. Às vezes você enfrentará oposição, sim, mas não temas. O Senhor é contigo. O Senhor quer usar você como missionário perto e um missionário longe também. Deus te abençoe. 12:07, estamos aqui no programa Missão Mundo e agora nós vamos para o quadro Notícias do Campo Missionário. Hoje recebemos um áudio do reverendo Vinícius Bantim, que é missionário da APMT na África do Sul e também em Moçambique. Ouçamos. Olá, programa Missão Mundo. Por meio do reverendo Gilberto Barbosa e do presbítero Cornélio, saúdo a todos os ouvintes e participantes. Aqui quem fala é o reverendo Vinícius Bantim. Sou missionário da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e atuamos na África do Sul e também em Moçambique. Na África do Sul, pela boa mão de Deus, o nosso projeto está passando por uma reestruturação. Enquanto vocês estão ouvindo esse programa, nós estamos na estrada, em mudança para a Cidade do Cabo. Nesta nova etapa, iniciaremos o nosso projeto Discipulado Bíblico. Sobre este assunto, podemos ver claramente no Ministério de Cristo a aplicação das 4 etapas do processo chamado discipulado. Ele compartilhou as boas novas da salvação, integrou-os, ensinou-os profundamente e os desafiou a reproduzir, dizendo: assim como o Pai me enviou, eu os envio, para que deem frutos. Estas são as nossas metas para a África. Em Moçambique, nós estamos nos preparando para viajar no dia 27 de julho, onde passaremos todo o mês de agosto para atender pastoralmente algumas igrejas locais da Igreja Reformada de Moçambique, na província da Zambésia. Será uma viagem longa de 5 dias de carro. E pelo desgaste da distância, minha esposa Elizabeth e a nossa filhinha Esther vão de avião. Em cada cidade, eu irei ministrar para pastores e para os homens 3 cursos. O verdadeiro propósito da igreja, evangelismo explosivo e discipulado bíblico. Culturalmente, na região, as mulheres pregam para as mulheres. A Beth vai discipular as mulheres e ensinar catecismo para as crianças. Nós estamos desenvolvendo nosso curso EAD com os pastores moçambicanos. E agora estamos nos planejando para trabalhar pessoalmente. Em breve, comunico um novo projeto que vamos desenvolver aqui na área de discipulado e teologia. Por favor, interceda em favor do nosso ministério aqui na região sul do continente africano, para que as portas se mantenham abertas para a pregação do Evangelho. Em Cristo, o Senhor, o cabeça e a razão da missão. Família Bantim. E nós, 12:14, de volta aqui com o programa Missão Mundo pela Rádio IPB3, a rádio com imagem. Hoje, com a presença do reverendo Ageu Magalhães, diretor do Seminário Presbiteriano JMC, e agora nosso irmão vai compartilhar um pouquinho conosco da sua história, da sua caminhada cristã até aqui. É uma pergunta que ninguém escapa dela, viu? Eu acho que é muito importante porque cria uma ligação direta aí com os nossos irmãos para conhecer um pouco mais da história de cada um que passa por esse programa.
Bom, eu devo, então, retroceder à história da minha mãe. Meus pais são do sertão do Ceará. E minha mãe, muito crente daquela época em que você não tinha muitos pastores pastoreando o sertão, mas os crentes muito engajados e uma geração que decorava o breve catecismo. Minha mãe, em vida, leu a Bíblia mais de 10 vezes. Eu tenho uma tia que já leu a Bíblia mais de 30 vezes. Todo ano ela lê a Bíblia inteira. Um povo muito dedicado ao estudo da palavra. E minha mãe, muito crente lá no sertão do Ceará, ela, ainda solteira, orava pedindo a Deus que se um dia casasse e tivesse um filho, que o filho fosse pastor. Eu nasci e já nesse clima, né? E os pastores me chamando de colega, ainda criança. Mas quando foi na adolescência que eu senti muito forte o chamado. Lendo um livro, assim, que digamos, meio improvável, lendo A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson. Sim. E eu fiquei... ou aqui em São Paulo, gente? Em São Paulo. Eu nasci em São Paulo com minhas irmãs. Meus pais chegaram aqui em 1970. E lendo a Cruz e o Punhal e outros livros, eu pensei, não, de fato, o que era sonho da minha mãe agora está no meu coração de fato, é Deus me chamando para o ministério. Mas eu sempre pensei em missões, e eu queria ser missionário. E nós temos um tio na família, o reverendo Hélio Nogueira Castelo Branco, que deve ter sido professor teu de algumas disciplinas. Sim, né? sim. Meu tio avô, pai do Estênio, do Edilson. Edilson Botelho. E minha mãe, uma vez ele estava em casa e minha mãe falou, esse menino quer ser missionário, o que ele tem que fazer? Que escola ele tem que cursar? E o reverendo Hélio falou, não, mande ele para o seminário, que no seminário ele vai poder se tornar um pastor e ele vai poder ir para o campo missionário, ele não vai depender de um pastor para atos pastorais. E foi assim que eu fui para o JMC, né? Com essa perspectiva de missões. Deus não quis me mandar para o campo, mas eu entendo que Deus tem me usado para formar obreiros para o campo. Né? Então, essa vocação missionária, Deus me colocou num lugar para fomentar outros, para mandar para o campo. Eu fiz o seminário, né? Fomos contemporâneos e Deus faz tudo perfeito. Né? Na época, então, eu terminei o seminário, licenciatura e vamos ver uma data para a ordenação do AGU, o presbitério. E escolheram lá uma data, sem a minha participação. E a data foi justamente no aniversário da minha mãe. Aquela que, na solteirice, foi num 9 de agosto. Então foi muito bonito isso, né? Deus cumprindo o sonho, né? Realizando o sonho da minha mãe, lá num 9 de agosto. Fui ordenado e fui pastorear primeiro. Comecei durante 6 meses em São Bernardo, Igreja Presbiteriana Jardim IP, onde era pastor Virando Drauzio Piratininga. Sim. E na sequência veio o convite para a Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, aqui na Zona Sul. Então, em 99 eu comecei a pastorear a Vila Guarani, estou lá desde então, há 20 anos. Mas nesse meio tempo eu trabalhei na editora com o reverendo Cláudio Marra, que havia sido um professor meu no seminário, e na sequência recebi o convite para ser professor no seminário. Isso foi em 2003, 2004, e em 2007, final de 2006, o reverendo Paulo Fontes saiu da direção para se dedicar à igreja, tempo integral, e eles decidiram, dentre os professores, chamar alguém para ser diretor. Então, pela graça, eu fui chamado para dirigir o seminário, e desde então a gente tem dado essa ênfase, né, evangelística, missionária. Sim. E Deus tem abençoado, viu? Essa semeadura tem nos dado uma colheita muito abençoada, com irmãos envolvidos, né? Sim, você, por exemplo, né, envolvido aqui nesse programa, e alguns irmãos estão no campo. O Vinícius Bantim foi aluno nosso, acabou de falar, muita gente envolvida no campo. Nós temos tido um relacionamento muito próximo com a APMT, né? A APMT tem nos ajudado muito nesse sentido. E isso tem sido uma bênção de fato. Que bênção. Olha, é claro que cada irmão, cada colega que passa por aqui, a gente vê o trabalhar de Deus, né? Essa história ligada à sua mãe e a maneira como Deus foi forjando e foi trabalhando no seu coração para que hoje o irmão fosse pastor, servo de Deus. E o lindo, até falei com o reverendo Jair, que esteve aqui no programa passado,
que inveja é pecado, viu, irmãos? A gente sabe disso. Mas eu queria ter vivido no seminário esse período que o JMC está vivendo agora, dessas viagens missionárias, desses trabalhos evangelísticos que os seminaristas estão tendo oportunidade. Foi um período muito especial nosso também. A gente fica às vezes com aquele saudosismo, não, o meu período foi melhor do que o seu. Todo período teve as suas particularidades, eu cresci muito, aprendi muito, mas ouvindo hoje os testemunhos, né, dos irmãos que já passaram por aqui, e falo sempre no ar aqui, nós temos um carinho por toda a igreja presbiteriana, por todos os seminários, falamos mais do JMC talvez por estarmos perto, mas hoje pode até ser que haja esse trabalho também em outros seminários da IPB, mas tem se tornado digno de nota o trabalho que o JMC tem realizado, essa conscientização. E é uma coisa linda, né? Porque já até criamos aqui a ideia de desmistificar aquela frase que lá atrás eu não via problema nenhum dizer ela, porque ela é bíblica também. Eu diria assim, tem um princípio bíblico, o JMC forma teólogos. Mas não é mentira, é verdade. É bacharel em teologia. Exatamente. Né? Então, mas faziam, parece que com uma questão mesmo pejorativa, mas eu falei, meus irmãos, e na prática a gente está vendo que são pastores que estão à frente de igrejas. Olha, eu não fiz essa estatística, mas a grande maioria dos irmãos que nós entrevistamos, ou áudio, fui aluno do JMC, eu estudei no JMC. Então, eu acho que você vai poder até falar um pouquinho como que, se agora fica claro para mim, nós não tivemos oportunidade antes de conversar sobre isso, dessa experiência do desejo de você se envolver com missões, e você está de fato fazendo missões, porque a gente tem aquela ideia também equivocada que fazer missões é só os que vão. Claro, esses irmãos estão lá no front, nós precisamos orar por eles, tem a igreja na retaguarda, mas Deus também capacita homens para preparar a igreja. Você está nesse papel e no lugar certo, eu acho, ali. Então eu até quero que você compartilhe também com os irmãos como é que foi esse processo, assumindo a direção do JMC, você implementando essas ideias, essa visão com os alunos ali. Sim, deixa eu só fazer uma questão de justiça aqui. De fato, tem havido esse despertamento em todos os seminários da IPB, né? E eu tenho acompanhado mais ou menos de perto o que acontece no seminário de Recife, com viagens missionárias também. No seminário de Belo Horizonte, eles são muito envolvidos nessa área também. E nos outros seminários tem havido esse despertamento. A JET tem motivado os seminários a terem esse tipo de teologia prática, né? A gente vive um momento muito bom nesse sentido. Quando eu assumi a direção, foi num horizonte muito bom, porque a nossa JURET, que é a Junta Regional Teológica que comanda os seminários, sempre teve homens com essa visão, né? Reverendo Daniel Fogaça é o presidente e vem sendo presidente desde aquela época, com esse coração missionário também, né? Então, nós nunca tivemos impedimento. A partir do momento que eu comecei a mostrar esses planos de envolver mais os alunos em evangelização e missões, nós tivemos sinal verde da congregação, que é a primeira instância, e da JURET. Então, foi tudo muito, muito fácil nesse sentido. E o que nós fazemos lá 4 vezes por ano, nós pegamos todos os alunos e deslocamos o corpo de alunos para uma área da cidade, um bairro, e passamos um sábado ali evangelizando, né? No começo era mais uma entrega de folhetos, hoje nós temos uma espécie de método, uma abordagem que, com base nos 10 mandamentos, nós tiramos o chão da pessoa para ela perceber que a má notícia da lei é que ninguém consegue salvação por obras, porque os 10 mandamentos mostram o quanto nós somos pecadores. Então, depois de mostrar a má notícia, aí a gente apresenta as boas notícias, né? Então, é uma abordagem muito fácil que a gente faz, e isso tem aberto muitas portas para que o pastor depois visite famílias, né? Então, quando nós chegamos num bairro com 120, 130 alunos, mapeamos o bairro, vamos de casa em casa, o saldo no final do dia é de 70, 80 casas dispostas a receber a visita do pastor. Tá? Tem trabalho depois, né? O pastor tem que trabalhar bastante depois. Mas são casas que aceitaram receber a visita do pastor para conversar mais sobre o assunto. Então tem sido uma bênção, né? E assim, é muito bonito você ver os alunos, especialmente aqueles que nunca fizeram isso, essa evangelização direta, retornando das ruas com um sorriso nos rostos, né? É muito bonito.
Eu imagino assim, eu não tive, como eu falei, né? Não tive essa experiência, mas numa das igrejas que eu pastoreei, nós levamos um grupo de adolescentes para uma viagem missionária e eu fiquei com uma adolescente, nós tivemos um treinamento e foi interessante, porque a surpresa foi tanto dela quanto minha. Até ela falou assim, nossa, mas o senhor é pastor. Eu falei, mas filha, Deus também está me surpreendendo aqui. Nós abordamos um rapaz, apresentamos o evangelho. E aí ela ficou assim, ela falou, primeiro vai o senhor, viu, pastor? Depois eu vou ver como que na próxima eu vou fazer a abordagem. E nós conversamos com aquele rapaz, ele estava indo para uma academia, e ele falou assim, eu falei, você gostaria de receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Nós estamos aqui. Ele falou, eu quero. Aí ela ficou me olhando e falou assim, funcionou. E agora, o que a gente faz? Eu falei assim, olha, às vezes nós não vamos ter essa receptividade, às vezes podemos ter uma hostilidade. Mas ela ficou tão empolgada, ela falou assim, pode deixar, pastor, na próxima sou eu. E no domingo à noite ela quis encontrar para a igreja. Porque eu imagino que tem também isso. Eu imagino esses irmãos, esses seminaristas, ao retornarem, não só para o seminário, mas para as igrejas que os enviaram, foi falando, olha, eu tive uma experiência de evangelismo urbano, ou esses irmãos que foram agora para o Uruguai, como outros países também. Então, acho que o seminário tem promovido algo que, assim, somado ao estudo em sala, aos livros, ao que os nossos mestres ali nos ensinam, tem sido de grande valia, não é? Sim, sim. E é multiplicador, né? Porque o plano é esse. Há um aspecto da gente ajudar a igreja, mas o objetivo principal é fazer com que o aluno ele perca a timidez e tenha de fato prática evangelística. Sim, exatamente. E o plano é que quando ele se tornar pastor, ele aplique isso na sua igreja, como já está acontecendo, né? O reverendo Maurício Cardilli passou por aqui. Exatamente. E ele tem uma equipe de evangelização na igreja dele, fruto desses trabalhos. Isso tem se multiplicado de fato. O nosso plano é que os pastores sejam evangelistas, né? Aquela ideia de pastor de gabinete, ela não é condizente com a nossa teologia, com a nossa herança reformada. É verdade. Né? Nós somos fruto de um trabalho de um jovem, Simonton, que veio para o Brasil com o coração ardendo por missões. E o nome do nosso seminário, José Manuel da Conceição, quando associado ao personagem, mostra também que a nossa vocação tem que ser evangelística. E ele andava muito, né? Exatamente. A gente tem o livro lá, o famoso livro do reverendo Boanerges, que passa para nós essa realidade. Meu irmão, minha irmã, você está tendo a oportunidade hoje de ouvir um pouco da história, da maneira como Deus trabalhou no chamado, na vida, a começar da mãe do nosso querido irmão reverendo Agil. Como chamar? Enedir, ela já está com o Senhor. Com o Senhor, Enedir. E olha que eu tenho familiares também lá no Ceará, mas na capital, né, em Fortaleza. Mas que bênção. Fiquei surpreso quando você falou mesmo dessa questão do chamado. Também não sabia que você era familiar do reverendo Hélio. Estudamos juntos algumas matérias, mas você guardou esse segredinho aí. Um muito querido. Eu tive contato recentemente com o reverendo Edilson Botelho. Estava pastoreando uma igreja no Rio de Janeiro e ele pregou em Ermelino Matarazzo. Olha, nós vamos para o nosso mais um intervalo, na verdade, e na sequência nós vamos ouvir aqui a participação do reverendo Maurício Rolim. Ele é missionário da APMT, tem trabalhado lá em Montevidéu. E recentemente o reverendo Ageu acompanhou um grupo de seminaristas. Ele vai compartilhar um pouquinho daquilo que ele viu. Há muitas peculiaridades desse país, né, que vale a pena ser ressaltado. Ele esteve participando de um programa aqui por telefone, deu uma entrevista, mas hoje com certeza nós vamos ter como ouvir mais informações. Mas tudo isso depois do nosso intervalo. Voltamos já. Você está ouvindo Missão Mundo, um panorama do que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil e no mundo presbiteriano. Boletim Missão Mundo, para você ficar informado sobre o que acontece no campo missionário. Plantar 75 igrejas presbiterianas no Nepal em 20 anos parece fácil para você? Não sei qual é a sua resposta, mas o pastor João Petrecelli e sua esposa Tânia toparam o desafio e se uniram com irmãos da igreja nepalesa nessa missão. 11 já estão em funcionamento e até o final do ano provavelmente mais 5 serão plantadas, chegando a 16 ou 21% da meta. Nesse ritmo eles vão alcançar o alvo antes de 2020.
Todo trabalho exige treinamento e, junto com parceiros, João, nesse momento, está dando formação para os missionários plantadores de igrejas. Ele nos contou como está sendo esse processo. Nós estamos dando um bloco de treinamento para eles. Nós estamos recebendo professores do Brasil, professores da Nova Zelândia e do Japão, do Camboja, da China. Quase todos esses professores são missionários, pastores da IPB, alguns são missionários da APMT, estão apoiando o nosso trabalho aqui. O Nepal é um país cuja religião é o hinduísmo. João falou sobre a perseguição aos cristãos imposta pelo governo nepalês. Os budistas e os muçulmanos não são perseguidos, mas o cristianismo recebe a oposição do governo com a alegação de que nós somos uma religião do Ocidente e nós estamos aqui para mudar a cultura deles. O pastor João Petrecelli terminou fazendo um pedido. Nós contamos com as orações das igrejas espalhadas pelo Brasil e mundo afora para que nós tenhamos graça e avanço com essa obra tão importante e árdua aqui no Nepal. Esse foi o Boletim Missão Mundo. E todas as terças-feiras, ao meio-dia, ouça e assista o programa Missão Mundo pela rádio IPB3 APECOM. E não esqueça de nos seguir no Facebook. Basta buscar por Missão Mundo. Apresentação e edição de Daniel Beltrão, produção de Cornélio Nogueira Martins. A realização é da rádio IPB. Até a próxima edição. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. 12h31, de volta aqui com o programa Missão Mundo, pela rádio IPB3, a rádio com imagem, hoje entrevistando o reverendo Ageu Magalhães, diretor do seminário JMC aqui na cidade de São Paulo. E no bloco anterior nós comentávamos que ele há uns 10 dias atrás, é isso, né? Uns 15 dias no máximo, esteve com um grupo de seminaristas em Montevidéu, no Uruguai. E nós vamos, antes de começar aqui no estúdio, eu quero aproveitar para mandar um abraço para o seminarista Sidney Itaboraí, todos os seminaristas do JMC, um forte abraço, meu irmão, reverendo Maurício Cardilli também, que nos acompanha, esteve conosco aqui recentemente. E todos os colegas, né, pastores aí, mesmo aqueles que formaram, e bênção de Deus ter na nossa querida IPB tantos seminários aí na região norte, sul, centro-oeste, aqui na região sudeste. Isso é bênção de Deus, os irmãos se preparando para o pastorado e com essa ênfase, como o reverendo Ageu falou no bloco anterior. Tirarmos aquela ideia que é um grande desafio, pastor de gabinete. Claro que o pastor tem o seu momento também de preparo, deve se afadigar no estudo, para isso nós nos preparamos, o atendimento pastoral, o aconselhamento, mas nós também temos, como um velho pastor amigo meu falava, nós temos que gastar a sola do nosso sapato. Né? Às vezes a gente não gasta a sola do sapato, só tem um jeito. Por isso que acho que aquele texto ele é interessante, né? Citação de Isaías lá em Romanos 10. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Né? A gente pode usar a voz, a mão, mas é o pé que leva, né? A gente caminha e vai semeando a palavra de Deus. Vamos ouvir então o áudio do missionário reverendo Maurício Rolim, que está servindo a Deus, é missionário da APMT lá em Montevidéu, e aí com base no que ele vai falar com você, o reverendo Ageu vai compartilhar da sua experiência. Bom dia, queridos irmãos, ouvintes do programa Missão Mundo, da Rádio IPB. Eu sou o pastor Maurício Rolim, missionário da APMT IPB, trabalhando na República Oriental do Uruguai há 10 anos. O trabalho missionário no Uruguai é recente, enquanto nós celebramos com muita alegria 160 anos de presbiterianismo no Brasil. No Uruguai, no ano de 2020, nós celebraremos os nossos 10 primeiros anos de trabalho, tendo uma igreja na capital, em Montevidéu, e uma congregação na cidade de Mercedes. O trabalho missionário no Uruguai é um grande desafio, devido ao seu contexto secularizado, o que leva esse país a ser o país menos evangelizado na América do Sul.
não chegando a 5% de população evangélica e não tendo nenhuma influência de uma igreja reformada histórica na evangelização e plantação de igrejas nesse país anteriormente. Nós temos no Uruguai 19 departamentos e o nosso desejo é plantar uma igreja presbiteriana em cada departamento. Por isso, nós pedimos a sua oração e também orem conosco, porque queremos, nos próximos 5 anos, estabelecer o primeiro presbitério no Uruguai. Por isso, nós precisamos plantar novas igrejas. Agora, no mês de agosto, nós começamos o nosso primeiro seminário reformado também aqui no país. Orem conosco pela expansão do Evangelho no território uruguaio, orem por mais obreiros e orem sobre todas as coisas que o nome de Deus seja conhecido e glorificado nessa nação. O meu muito obrigado aos irmãos do programa Missão Mundo e também a você, ouvinte, que participa desse programa, que ora pela obra missionária ao redor do mundo. Que Deus os abençoe ricamente. Este foi o nosso querido reverendo Maurício Rolim, missionário da PMT em Montevidéu, Uruguai, dando para nós aí um panorama da realidade desse país tão próximo a nós aqui, que carece tanto do Evangelho. Eu queria perguntar ao reverendo Ageu qual foi a expectativa, os preparativos para ir, mas quando chegou lá, nós temos algumas informações que o seminarista Sidney também passou aqui, mas eu acho que nada mais real do que viver em loco o que você viu e vivenciou lá nesses dias que vocês passaram. Como foi a viagem? Olha, foi uma viagem muito boa, embora curta, né? Poucos dias, ficamos apenas 6 dias lá, mas de forma muito intensa, vivendo a evangelização. A igreja lá de Montevidéu, a Igreja Presbiteriana do Uruguai, que fica em Montevidéu, é uma igreja impressionante. O reverendo Maurício é um homem de Deus, ele tem feito um trabalho ali abençoadíssimo. Ele chegou há 10 anos atrás apenas com a família lá na cidade. Nossa. E começou a fazer cultos na sua casa. E ele fazia os cultos em espanhol. E a esposa falava: marido, não poderia ser em português? Porque era só a família. E ele falava: não, e se entrar um visitante aqui? Então, ele fazia o culto em espanhol. E na base da evangelização e das amizades, as pessoas começaram a se converter. Então, hoje é uma igreja que tem, parece, uns 50 membros, todos uruguaios, apenas a família dele é brasileira. Então você vê que Deus converteu pessoas. Há um presbítero lá que foi padre no passado e foi alcançado pelo Evangelho agora. É um trabalho muito bonito. O reverendo Maurício, ele faz um ministério impressionante ali, muito dedicado, muito trabalhador. A igreja é muito afetuosa, muito calorosa. Esses dias que nós passamos lá, os membros se desdobraram para nos atender. Pessoas simpaticíssimas, uma igreja muito calorosa. E isso é interessante, né? O reverendo Maurício nos contava que o povo uruguaio, houve uma pesquisa nos países latino-americanos e o Uruguai foi considerado o povo mais triste de todos os países. E combina com o secularismo que avança ali, né? Cerca de 40% da população é de ateus. Então você tem um número de suicídio muito alto. Eu dei uma olhada, para cada 100 mil habitantes, 10% de suicídios. Você tem um número de abortos, porque é legalizado, muito grande. E é um país com altos índices de depressão. É um país que não tem Deus, né? Na independência do país, eles tiveram digamos, uma ojeriza tão grande à religião católica, que os líderes decidiram formar um país comunista, aliás, um país ateísta. Sem nenhum tipo de influência religiosa. Nada. Eles se dizem um país laico, mas é mais do que laico, é um país ateu de fato. Você tem uma ideia, na evangelização na rua, você não pode chegar a 200 metros de uma escola. Não é não entrar na escola, é não chegar a 200 metros da escola. Nossa. Você não pode fazer evangelismo em qualquer instituição sem autorização do governo, não pode de jeito nenhum. Numa das nossas saídas para a rua, nós estávamos convidando as crianças da rua para uma IBF que seria realizada e foi realizada.
E a filha do pastor teve a ideia, vamos ali no orfanato convidar as crianças. E eu pensei, não sei se vão deixar, mas vamos lá. E o representante, né, o responsável pelo orfanato falou, não, o país é laico, vocês não podem entrar, não pode ter nenhuma menção à religião aqui. Então é um país de muita resistência, ele foi planejado para isso. Você não pode entrar numa loja, por exemplo, para entregar um folheto, porque é proibido. Então é mais do que laico, é um país ateu de fato. Agora, mesmo sendo assim, nas nossas abordagens na rua, e todas são muito difíceis, né? Acho que de 10 pessoas, uma topa te ouvir, mas mesmo assim nós queremos que Deus tenha eleitos ali. Claro. E algumas pessoas não só ouviram, como deram os contatos, interessados em conhecer a Cristo, interessados na visita do pastor. Então, como você mencionou, né, na tua meditação inicial, há muita resistência em alguns países, mas nós cremos num Deus que converte os corações. Então não existe campo difícil quando você tem um Deus que converte os corações. Há os eleitos ali e Deus vai alcançá-los de alguma forma. Isso nos motiva. E uma coisa, Agil, no caso, você falou de várias estratégias aí que nós aqui no Brasil podemos usar e muitas vezes, até eu me lembro que no telefone você falou, olha, eu tenho sido despertado ao ver essa resistência aqui, do quanto desperdiçamos de oportunidade no Brasil. Né? Hoje, você falou, nós não temos essa dificuldade, claro que guardamos alguns cuidados, em determinados lugares a gente não chega assim sem uma autorização prévia, mas eu não sei se é a característica do povo brasileiro, mas a gente pode enfrentar outro tipo de oposição. Mas não assim como você viveu lá, né? Não, aqui é muito mais fácil, né? Porque lá quando você pergunta para a pessoa se ela tem uns minutos para ouvir da palavra de Deus ou participar de uma pesquisa, que era o que a gente levava, uma pesquisa religiosa, a maioria quando ouve a palavra religiosa fala, não, obrigado, não tem interesse. E aqui no Brasil o povo está mais aberto, né? Como a colonização aqui foi cristã, foi católica, então você pergunta para qualquer pessoa, você conhece os 10 mandamentos? Ela pode não saber alistá-los, mas ela já sabe, ela vai citar, né? Lá no Uruguai as pessoas diziam, não conheço, não sei o que é isso, a maioria. Então aqui você tem pontes que te ajudam, né? Geralmente quando a gente vai evangelizar e num local cheio de católicos, você tem muitas pontes para pregar o verdadeiro evangelho, né? Você fala, olha, vocês se declaram que creem em Cristo, que creem em Deus, pois vamos abrir a Bíblia aqui para ver o que a Bíblia diz. Então você tem pontes para todos os lados. Num país daquela característica é muito mais difícil o trabalho. Então, de fato, nós temos um mundo aberto para evangelização aqui no nosso país. E por vezes não usamos, né? Não aproveitamos. Essa resistência, ela passa por todas as faixas etárias, você percebeu? Porque assim, a gente vive hoje um problema sério, que aí envolveria também o Brasil, que é essa nossa geração presente, um certo secularismo muito forte. Mas imagine num país em que os pais, os avós também já vêm com essa mentalidade, né? Então a resistência passa por idosos, adultos. Sim, o ateísmo é ensinado de pai para filho lá. Uma equipe nossa, alguns seminaristas, eles me contaram que eles foram dar um material para uma criança e a criança disse algo assim, Deus não é nada, o meu cachorro mata Deus. Vou chamar o meu cachorro para matar Deus. Meu Deus. Então é um ateísmo ensinado de pais para filhos, reforçado na escola. De forma mesmo consciente, né? Consciente. E reforçado na escola e reforçado pelo governo. Tá? Então, só o poder do Evangelho entrando de forma poderosa e miraculosa nos corações é que pode quebrar esse ciclo. Ou seja, talvez a estratégia que o reverendo Maurício tem mais utilizado é através dos relacionamentos. Dos relacionamentos. Pelo que ele me contou, a maioria das pessoas que está na igreja foi a partir de relacionamentos. Né? Um trabalho de evangelização nesse nível. É claro que nós também devemos e podemos usar desta forma. Uma boa pergunta aqui que o Arthur aqui está fazendo. Meios de comunicação, ou seja, TV, rádio lá, você viu alguma coisa que tenha alguma palavra de alguma igreja, de alguma denominação? Ou não? Olha, eu não vi, não vi. Presença de outras denominações, você percebeu lá? Assim, dessas igrejas de linha mais neopentecostal? Existe. Qual é o cenário lá? E vou reproduzir o que o reverendo Maurício me contou.
Você tem igrejas neopentecostais lá, mas elas não têm muitas pessoas. A Igreja Universal chegou lá. A Igreja Universal é conhecida lá como Pare de Sofrer, né? Que é o slogan deles. E há um bocado de gente que vai nessa igreja, mas são pessoas que estão querendo resolver seus problemas, né? De uma forma imediata. De uma forma imediata. Mas o panorama que ele me mostrou é que nós temos as igrejas históricas lá, luteranos, valdenses, metodistas, mas todos caíram para o liberalismo. E então, sempre que eles se pronunciam, é a favor de identidade de gênero, de ecumenismo, não são mais igrejas verdadeiras. Você tem batistas atuando, você tem uma igreja lá no centro de Montevidéu, da Igreja Presbiteriana Norte-Americana Ortodoxa, ou UPC, e tem um pastor lá trabalhando há 14 anos, mas um trabalho bem pequeno. Nas palavras do reverendo Maurício, a maioria das igrejas lá, mesmo as pentecostais, neopentecostais, tem no máximo 10, 15 membros. Uma igreja com 50 membros, como é o caso da presbiteriana, é considerada uma igreja grande. Tal a dificuldade do evangelho de entrar naquele país. Ele falou departamento. Estados. É o equivalente ao nosso estado. São 19, pelo que ele falou, 18, 19. Ele falou um número assim, não é grande então, né? Assim, não, se bem que o nosso Brasil também tem um número de estados assim, mas eu digo, não é um país que... o objetivo dele é ter uma igreja, né? O plano, plantar uma igreja em cada um desses departamentos. Né? Isso, de cada estado. De fato, nós temos uma igreja na capital, presbiteriana do Brasil, há 10 anos, e uma congregação na cidade de Mercedes. É o único trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil que nós temos lá. Veja, não é um país grande geograficamente, né? Eu acho que é mais ou menos do tamanho do Rio Grande do Sul. 4 milhões a população, cerca de 4 milhões. Mas mesmo assim, né, são campos brancos, é um país inteiro. Nossa. Com uma igreja, um trabalho da IPB. A América do Sul, ela é muito carente nesse sentido. A Argentina, por exemplo, 44 milhões de habitantes, nós temos um trabalho da IPB também. Nós temos uma igreja presbiteriana do Brasil. Ou seja, há uma carência muito grande também por olhar por esses campos que estão mais próximos de nós aqui. Com certeza. A gente fala, claro, de outros continentes, vamos continuar falando, mas às vezes a gente esquece que bem próximo a nós aqui nós temos... Eu penso que a gente tem que apoiar muito o trabalho da APMT e daqueles que estão dispostos a ir, porque a minha sensação voltando para o Brasil foi, puxa vida, nós temos os nossos países vizinhos aqui, com tanta carência de evangelho, o que a gente está fazendo? Então a gente tem que apoiar a PMT, apoiar quem quer ir, né? E quem sabe motivar mais pessoas para a América do Sul, Sim. Porque há uma carência muito grande, muito grande. Olha só, você está tendo a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais desse país que está próximo a nós, como o reverendo Ageu está falando, não só o Uruguai, a Argentina e outros países da América do Sul que carecem do evangelho. Talvez a sua igreja tem irmãos e irmãs aí engajados, sentindo o chamado para missões. A PMT tem feito aí o curso, o CFM, preparando obreiros. Devemos levar a palavra de Deus a todos os recantos do mundo. Mas pensando aqui no nosso continente, o desafio é muito grande. Nós vamos para o nosso último intervalo. Na volta, eu vou pedir que o reverendo Ageu fale um pouquinho também da visão dele como pastor. Ele também está pastoreando a igreja já ali de Vila Guarani há 20 anos. Sobre o envolvimento da igreja com o trabalho missionário. Acho que é importante, tem sido uma tônica aqui do programa Missão Mundo, dar esse toque a você que está acompanhando. Mas isso tudo depois do intervalo. 12h52, de volta aqui para o último bloco do programa Missão Mundo de hoje. Reverendo Ageu Magalhães, nosso entrevistado. Já conversamos um pouco sobre o trabalho que ele tem realizado ali, junto com os alunos do seminário José Manuel da Conceição, a experiência realizada também agora recentemente no Uruguai, e queria perguntar ao meu irmão desse trabalho que ele tem feito, muito importante, de conscientizar e dar oportunidade prática aos alunos que futuramente estarão pastoreando as igrejas, mas a sua visão, meu irmão, sobre o papel da igreja, né? A gente sabe disso, que quando a gente lê lá Atos 13, a maneira como Antioquia, a igreja que estava, os irmãos servindo ao Senhor, e orientados por Deus, eles separaram
Barnabé e Saulo para aquela obra. A igreja ainda continua, eu creio que é modelo bíblico, a igreja que envia, a igreja que capacita, mas esse trabalho feito pelo seminário que vocês estão realizando tem sido muito bom para conscientizar os pastores e, a partir dos pastores, mais ainda a igreja. O que você tem para dizer sobre isso? De fato, nós tivemos a experiência nessa viagem missionária de alguns seminaristas só conseguiram ir porque as igrejas compraram a passagem. Vocês investiram, né? Investiram. Então, há muitas igrejas que têm essa visão, né, de que devem apoiar aqueles que estão indo para as missões. Eu acho que é fundamental a igreja se envolver nisso. Algumas igrejas avançam e criam um próprio departamento missionário, uma junta de missões, né? Eu penso que é essencial. Porque no modelo atual da IPB é assim que funciona, né? O missionário ele faz um projeto e ele tem ali os seus apoiadores. E nós sabemos que há crentes nas nossas igrejas que têm uma condição, às vezes nem uma condição financeira muito grande, mas eles têm o coração na obra e eles enviam ofertas. Verdade. E às vezes nós temos presbiterianos até contribuindo com causas que não são nossas, por desconhecerem as nossas causas, Verdade. Né? Há pessoas na PMT, há missionários da PMT que precisam de recursos, então é sempre bom a gente motivar as nossas igrejas a se envolver. Aquele velho chavão, né? Você tem aqueles que vão ao campo e aqueles que não podem ir, mas investem e oram por aqueles que estão lá. Então, o papel da igreja é muito importante nesse sentido. Você falava aqui fora do ar que você criou um blog, até para falar um pouco dessa experiência do Uruguai. Acho que seria interessante você divulgar. Sim, nós criamos um blog com o diário da viagem, né, dividido nos dias que nós passamos lá, com as fotos e alguns pequenos vídeos do que nós fizemos. O endereço é viagensmissionariasjmc.blogspot.com. Eu creio que se você digitar no Google tudo junto, Viagens Missionárias JMC, já vem o link. Ótimo. E lá tem o trabalho detalhado, né? Que bom. Só para curiosidade, algumas pessoas perguntam como é a dinâmica. Assim que a gente chega... Há tempo? Dá tempo, há tempo. Assim que a gente chega no campo, e eu participei de várias viagens missionárias. Para fora do Brasil foi a primeira. Mas houve um trabalho aqui no passado do PMC, Reverendo Gedeias, que liderava, de viagens ao Rio Grande do Sul, envolvendo todos os seminários. Na verdade, o projeto piloto, a primeira foi só com alunos do JMC. Nós passamos 15 dias visitando cidades do Rio Grande do Sul, eu e um grupo de 5 alunos. E aí, a partir daí, abriu para os outros seminários e foram experiências muito interessantes, né? Então, a rotina era sempre chegar no campo, ouvir o pastor, para o pastor passar os detalhes da cultura, o que é ofensivo, o que não é ofensivo, como é que a gente pode abordar as pessoas. Essa digamos, exegese cultural é muito importante, né? Para a gente saber até onde pode ir. E a partir daí, nós fazemos uma agenda diária com acordar, tal horas, café da manhã e período devocional. É muito importante isso, né? Então, no Uruguai, nós tínhamos 1 hora de período devocional antes de sair para a rua. A gente entende que... Muito importante, né? Se nós não estivermos em total comunhão com Deus, o trabalho não é bem feito. E a partir daí a gente programa o dia de acordo com a orientação do pastor, mas um trabalho intenso nas ruas, né, nas praças. Aquelas pessoas que estão geralmente sentadas nos bancos são as que têm mais tempo para nos receber. É mais ou menos assim a dinâmica. Muito bom. Eu imagino que esse trabalho precisa ser feito com mais frequência por conta até dessas dificuldades todas que você apresentou, dessa maneira como o país foi constituído, a mentalidade deles, mas nós colocamos bem, você colocou, a palavra de Deus atesta isso constantemente, não há barreiras para o evangelho. Às vezes a gente as vê ali de forma muito clara. Você fala, meu Deus, como que vamos comunicar o Cristo aqui? Mas o Senhor Jesus, ele já mostrou isso ao longo de todos esses séculos, de lugares que a gente diria que não tem mesmo como o evangelho ser pregado. Tem sim. Exatamente. Não há esse limite, né? Não. Veja só, que lugar mais difícil seria para a pregação do evangelho que Atenas, né? Paulo se depara com imagens para todos os lados. Alguns comentaristas dizem que havia um ditado na época que em Atenas havia mais imagens do que gente. Meu pai do céu, E Paulo vai lá no Areópago, prega, é escarnecido, mas há uma conversão.
Há um areopagita ali, do Areópago, Dionísio, que é convertido. E olha só. Então, não existe campo difícil. Né? Deus, se a gente crê que, de fato, Deus é soberano, e, aliás, o versículo anterior à grande comissão é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, é com esse respaldo de que é um Deus soberano, portanto, vão e façam discípulos. Tá? Muito bom. Eu queria agradecer, reverendo, sua participação, né, a sua família que está aqui te acompanhando. E Deus abençoe sua esposa, seus filhos. É importante também ter a família, com certeza eles são bênção na sua vida. Muito. E quero que você mande um abraço também para os irmãos. Estão em período de férias agora no seminário, mas daqui uns dias já estão voltando, né? Sim, começo de agosto retornam às aulas. Os nossos alunos são muito queridos, né? Deus tem enviado alguns alunos excepcionais para o seminário, com coração missionário, bons alunos. A gente fica sempre muito esperançoso com a próxima geração da IPB, porque Deus tem levantado uns jovens excelentes. Então, um abraço aos alunos que estão nos assistindo, nos ouvindo, não só do JMC, mas os seminaristas de uma forma geral no Brasil, que Deus abençoe muito a formação. Um abraço para a minha igreja, que eu pastorei, a Igreja Presbiteriana Vila Guarani. E um abraço lá para os nossos queridos irmãos do Uruguai, reverendo Maurício, sua família e todos os nossos amados irmãos lá da Igreja Presbiteriana do Uruguai. Muito bom, muito obrigado mesmo, e certamente o irmão estará aqui outras vezes conosco. Será um prazer. Você que acompanhou o programa Missão Mundo de hoje, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais esse país e também a experiência que os seminaristas estão tendo no Brasil e fora do Brasil na pregação da palavra de Deus. Se Deus permitir, na próxima terça-feira, nós teremos aqui a presença dos nossos irmãos Saulo e Daniela, que estão servindo a Deus na Tailândia, e eles estarão sendo entrevistados aqui no programa Missão Mundo. Não esqueça de orar por missões, seja um missionário onde você está, e que Deus te abençoe, e até a próxima terça. Missão Mundo. Apresentação: Gilberto Barbosa. Apoio operacional: Cornélio Nogueira Martins. Coordenação: Arthur Mendes. Um programa APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.